Bem, pessoal, vamos dar início a mais um capítulo, né? Que é sobre as, as doenças imunológicas, né? Que tem como base mecanismos imunológicos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as reações de hipersensibilidade, que vocês já devem conhecer, são 4 reações, e que nós vamos apresentá-las na forma de casos clínicos, tá? Então vamos lá. As reações de hipersensibilidade, como é uma reação, como o próprio nome diz, em que você tem uma, uma reação inflamatória, uma reação imunológica em excesso. E geralmente é decorrente de um estímulo prévio e uma pré-sensibilização, ou seja, o indivíduo ele tem que estar sensibilizado àquela substância considerada antigênica, que é, por exemplo, um alérgeno, né? Esse alérgeno pode ser um componente da natureza, um produto químico, um medicamento, né? Ele pode ser inalado, pode ser absorvido, pode ser ingerido, ou seja, das mais diversas formas ele entra em contato com o sistema imunológico e a partir daí, se houver a sensibilização àquele antígeno, nós vamos ter uma resposta inflamatória de hipersensibilidade, que pode ser também com características produzindo anticorpos, né? Ou uma resposta imunológica basicamente celular, principalmente pelos linfócitos T. E também essas reações de hipersensibilidade, elas podem causar tanto uma inflamação local como sistêmica. O maior exemplo, o exemplo mais significativo de reação sistêmica seria a reação anafilática, né? Que é uma forma grave e mortal de hipersensibilidade tipo 1. Aqui nós temos os quatro tipos de reações que nós vamos estudar, né? A imediata, o tipo 1, a citotóxica ou por citotoxicidade, tipo 2, a tipo 3 por imunocomplexos e a tipo 4 chamada tardia ou retardada, né? E os mecanismos imunológicos, né? A resposta à reação de hipersensibilidade tipo 1, ela é basicamente mantida e organizada pela imunoglobulina IgE por células como mastócitos e basófilos, mas principalmente mastócitos. A hipersensibilidade tipo 2, nós temos também o papel da IgG importante, né? E os antígenos que estão presentes na membrana das células e dos componentes da matriz extracelular. A hipersensibilidade tipo 3, ela se caracteriza pela formação de imunocomplexos, né? Esses imunocomplexos, esses anticorpos, eles vão se ligar a antígenos solúveis que estão presentes na circulação e formar imunocomplexos, tá? E por último, a forma tardia ou retardada, que é principalmente mediada por linfócitos T, por células CD8 e CD4. Vamos aqui ao caso clínico, tá? Nós temos aqui, nesse caso, um homem de 27 anos, com história de 20 anos de rinite alérgica grave e dificuldade em respirar pelo nariz. Ele apresentou obstrução nasal completa nos últimos 8 meses e foi feita uma tomografia da sua cabeça para identificar o que está levando a essa obstrução nasal. A imagem aqui mostra realmente
as fossas nasais obstruídas por essa estrutura, né, que tem uma densidade de partes moles, aqui está com esse quadrado vermelho identificando, e ela tem um aspecto que lembra uma estrutura polipóide, tá? Então, ele tem um quadro obstrutivo de fossas nasais. Aí, as perguntas, as questões. Essa aula ela era dada dessa forma em sala de aula e eu pedia para vocês estudarem antes, né? Seria como se fosse uma sala invertida, mas aqui a gente não tem condições de fazer isso e eu vou explicar dessa maneira como uma aula gravada mesmo. Então aqui nós temos 3 questões. Explique os aspectos radiológicos, qual é o tipo de resposta de hipersensibilidade, qual o mecanismo imunológico está presente, né? Subjacente a essas respostas. Vamos lá. Então, você tem aqui na letra A uma densidade de tecidos moles que é consistente com um pólipo nasal, pólipos nasais com características inflamatórias. Então, aquela obstrução que nós identificamos lá, vocês viram na imagem da tomografia, ela nada mais é do que edema dos tecidos moles. Edema e resposta inflamatória. E o tipo de hipersensibilidade aqui é a hipersensibilidade, desculpe, tipo 1, ou imediata, ou a hipersensibilidade ou reação alérgica, como é mais conhecida. O seu mecanismo nada mais é do que a presença de anticorpos IgE, que são específicos para determinados antígenos chamados alérgenos, né? E antes disso acontecer, o sistema imunológico desse indivíduo ele estava previamente sensibilizado através de um estímulo TH2 produzido, né, no início do primeiro contato desse antígeno com os linfócitos CD4. Esses linfócitos passam a produzir um tipo de interleucina que é a interleucina 4, e a partir daí, então, você tem o estímulo desse linfócito CD4 com resposta, a partir da resposta TH2, ele vai estimular, modificar o linfócito B a produzir apenas IgE. Feito isso, essas imunoglobulinas elas vão se ligar aos mastócitos, né? Que são células que estão fixas nos tecidos e elas estão localizadas principalmente em regiões próximas a vasos sanguíneos. E ali você tem a ligação do mastócito com essa molécula de IgE. Vamos continuar. A partir daí, então, nós temos na fase 1 de sensibilização do alérgeno, você tem a apresentação, o início, né, a primeira fase, o primeiro contato, a sensibilização desse alérgeno com esses linfócitos CD4 jovens, né, ou imaturos, ou naive, como a gente pode chamar, né, o nome mais apropriado. A partir daí, então, as moléculas, a interleucina 4, ela vai ser secretada pelas células apresentadoras de antígeno, pelo próprio linfócito CD4, quando ele sofre a diferenciação, e ela amplifica essa resposta. E essa interleucina 4, ela é fundamental nessa transformação desse linfócito CD4 naive para um linfócito CD4 com resposta do tipo TH2, tá? E a partir daí, esse linfócito com essa resposta do tipo TH2, ele vai transformar, ele vai modificar o plasmócito, o linfócito B, a secretar IgE. Vamos olhar aqui na história, né? O que foi que aconteceu com esse paciente? Na história anterior que eu falei para vocês,
aconteceram todas essas fases, mas o processo inflamatório, a causa da alergia, ela foi se mantendo durante anos, né? O paciente ele apresentava exposições recorrentes ao alérgeno, né? Que poderia ser, por exemplo, pólen, poderia ser alguma substância química, né? Que estivesse presente na casa dele, na sua residência. Pode ser o mais variado possível, né? E aí, essa substância entrando em contato com o sistema imunológico já previamente sensibilizado, ela iria provocar sempre uma resposta de hipersensibilidade tipo 1. Ou seja, você ia ter mastócitos sendo ativados e sofrendo degranulação e produzindo uma reação inflamatória aguda. E isso ocorrendo principalmente na cavidade nasal, como desse paciente, que era o local mais envolvido, isso levou cronicamente a esse quadro de edema e também a um inchaço, a um edema de partes moles e da mucosa, levando a esse aspecto polipoide e essa obstrução. Tá? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu com esse paciente. Aqui nessa imagem, que é a imagem do Hobbes, ela mostra todo o percurso da hipersensibilidade tipo 1. Então, aqui no início, nós estamos vendo, por exemplo, um epitélio, que pode ser o epitélio brônquico, e uma substância alérgica ou um alérgeno, como, por exemplo, o pólen, ele entra em contato pela primeira vez com aquele indivíduo que é sensível, que tem sensibilidade ao pólen, ele entra em contato a primeira vez com esse indivíduo e ele entra em contato com o sistema imunológico através da célula dendrítica, aqui, que está localizada logo abaixo desse epitélio. Essa célula dendrítica apresenta esse antígeno, né? Essa parte desse pólen que é antigênica à célula naive ou ao linfócito T, CD4, e a partir daí esse linfócito se torna ativado e se transforma numa célula TH2, né? Nessa fase nós temos a produção da interleucina 4, né? Que é sintetizada entre outras interleucinas, ela é sintetizada pela célula apresentadora de antígeno. Então, ela vai regular essa transformação do linfócito CD4 em um linfócito, uma célula efetora TH2. Essa célula ela vai também se ligar ao plasmócito, ou melhor dizendo, ao linfócito B, que irá se transformar em plasmócito, irá ser ativado, e um plasmócito específico na secreção de IgE, né? E a partir daí, então, nós temos todo o cenário adequado, pronto, instalado para a reação de hipersensibilidade tipo 1. Depois que essa IgE é sintetizada a partir dessa transformação e ativação do linfócito B, né, você tem a produção de uma grande quantidade de imunoglobulina IgE que vai se ligar à superfície celular dos mastócitos por um fragmento, por um receptor Fc específico de alta afinidade. Então, todo mastócito ele fica revestido por imunoglobulina IgE. Quando o indivíduo que teve o primeiro contato com o alérgeno, ele entra novamente em contato, ele recebe uma segunda, terceira, quarta, 10ª exposição, né? Vai ocorrer sempre da mesma forma. Essa substância antigênica alérgica, ela entra em contato com esse complexo aqui formado pelo mastócito e a IgE ligada à sua superfície, e aí ocorre a ativação desse mastócito e a degranulação de vários mediadores da inflamação. Então, nós vamos ver agora como acontece a reação de hipersensibilidade propriamente dita. Então, nós vimos que lá na fase 1 você teria
uma fase de pré-ativação, de imunomodulação do sistema dos mastócitos, dos linfócitos CD4, dos plasmócitos, tudo isso com o objetivo de preparar para que o sistema imunológico fique pronto, ativado para quando entrar em contato com esse antígeno, né? Então, na fase 2 é a reação alérgica propriamente dita, né? Então, aí, essas moléculas de IgE ligadas aos mastócitos e basófilos, ela vai produzir uma série de respostas inflamatórias que são imediatas, são rápidas, ocorrem na fase aguda, né? E essa resposta inflamatória, depois ela é mantida, né? Cerca de 24 horas depois, ou até 2, 3 dias depois, você tem a manutenção dessa resposta inflamatória, desse quadro alérgico, dessa reação alérgica. E aí nós temos duas diferenças, né? Nós temos mediadores químicos que são utilizados nessa fase imediata, nessa fase mais aguda, que são os sintomas iniciais. Depois, esses mediadores são consumidos e entra em cena novos mediadores químicos que vão ser produzidos também pelos mastócitos, né? Pelos linfócitos CD4, que vão estar com a sua função amplificada, e também nós vamos ter a migração de outros elementos celulares nessa fase mais tardia da resposta alérgica, que é a presença principalmente dos eosinófilos, tá? Então, aqui seria a fase 2. Vejam aqui nessa imagem o mastócito, né, com a liberação de componentes da resposta imediata e componentes da resposta tardia, né, que eu falei para vocês. Na resposta imediata, nós temos substâncias que são degranuladas, que elas estão contidas dentro do citoplasma da célula na forma de grânulos, e dentre elas nós temos principalmente a liberação de histamina. Essas substâncias já são ativadas, né? Elas não precisam passar por algum tipo de transformação, de reação química para se tornarem ativas. Elas já entram na resposta inflamatória ativadas, produzindo vasoconstricção, produzindo broncoconstricção, aumento de secreção, né, das glândulas, né, aumento da secreção de muco e por aí vai, né? Todas as características dessa resposta imediata, dessa resposta de hipersensibilidade. Desculpe, eu me enganei. Eu falei vasoconstricção, mas é vasodilatação, tá certo? Apenas um equívoco de minha parte. Então, você tem uma resposta imediata embasada nesses três componentes aqui, que você tem, além da histamina, você tem componentes dos mastócitos que são pré-ativados. Eles entram em contato com fosfolipídios de membrana da superfície do mastócito e vão se tornar substâncias ativas, como os metabólitos do ácido araquidônico, como a prostaglandina D, os leucotrienos, que têm também uma função nessa fase imediata. Os leucotrienos também vão ter função na fase tardia. E aí nós temos outros agentes que são liberados pelos mastócitos, como as citocinas e as quimiocinas. Essas duas substâncias aqui, elas vão ser importantes nessa fase tardia, 24 horas depois, e muitas vezes a substância alérgica, o alérgeno, ele já tem sido consumido, já foi totalmente retirado da área inflamada, mas a manutenção da resposta inflamatória nessa fase tardia, ela ocorre por causa desses agentes aqui. Então, nós temos a fase imediata, né, que ocorre de 5 a 30 minutos, que tem essas características, né, vasodilatação, extravasamento, espasmo de músculo liso, né, a broncoconstricção, como ocorre no paciente com asma, ela se deve principalmente nessa fase, e a fase tardia, que pode ser 8 horas até 24 horas depois, você tem
o seu surgimento, né? O paciente tem uma diminuição dos sintomas e ele volta a ter uma sintomatologia mais aguda 2 ou 8 horas depois e dura alguns dias. E nessa fase tardia você tem como característica principal a presença dos eosinófilos, né? Neutrófilos e também das células T, CD4, monócitos e basófilos. Aqui nós temos um gráfico que mostra bem essa característica da fase imediata, que dura algumas horas, né? Começa logo após a exposição ao alérgeno, ela entra num pico e depois cai. E em seguida você tem a fase tardia, que ela tem uma curva mais longa, né? E ela demora mais horas para acabar, né? E aqui na imagem, na histologia, os mastócitos, né, com a degranulação, eles ficam com essa cor mais escura nessa coloração, em volta de um vaso sanguíneo congesto, e aqui, do outro lado, a fase tardia com uma grande quantidade de eosinófilos presentes na superfície das células, ou na superfície mucosa. Tá? Aqui outro exemplo de reação alérgica, né? Aqui uma dermatite alérgica aguda, né? Com eritema, prurido nessa região, decorrente da exposição do antígeno, e a reação anafilática, né? Que é uma forma bem mais grave de reação de hipersensibilidade imediata, o tipo 1, onde você tem uma grande quantidade de degranulação de mastócitos, né? Muitas vezes a quantidade de antígeno ou de alérgeno que é ingerido, inalado, ela é muito pouca, mas o sistema imunológico daquele indivíduo ele está com uma hipersensibilidade muito grande àquele antígeno e ele apresenta uma resposta exacerbada, uma reação alérgica, né? Na forma de anafilaxia. Isso pode levar ao óbito, porque você tem broncoconstricção, você tem edema de glote, você tem obstrução laríngea pelo edema, pelo acúmulo de líquido que vai acontecendo nas vias aéreas superiores. O paciente tem diarreia, ele pode ter um quadro de insuficiência respiratória também. Tá? Vamos lá. Aqui outro exemplo que mostra testes cutâneos positivos, né? Num paciente que é considerado atópico, né? Vocês vejam que no número 6 e no número 5, ele tem uma reação alérgica mais evidente, indicando que ele tem realmente atopia. Aqui nós temos as reações, as manifestações mais comuns de reação alérgica, né? Alergia nas vias aéreas superiores, alergia alimentar, asma brônquica e a anafilaxia, que pode ser causada, por exemplo, por drogas, alimentos, né, como crustáceos, frutos do mar, né, mordida ou picada de abelha, é muito comum. E aqui uma imagem que é muito semelhante ao pólipo do caso do paciente, né? Vocês vejam que aqui você tem um material rico em edema, em líquido, né? Isso aqui é a matriz extracelular da área do pólipo. E nós temos aqui essas células avermelhadas que são eosinófilos, indicando que é uma reação alérgica que está se mantendo, que está se perpetuando nesse paciente. O segundo caso é de uma paciente de 33 anos, que vem com um quadro de fraqueza muscular progressiva há um ano, uma mulher, e no exame clínico, essa perda da força muscular, principalmente nas extremidades, se intensificou após o médico pedir para ela fazer movimentos repetitivos, né? Ela refere também pitose palpebral, que é a pálpebra caída, né? Ela não consegue levantar a pálpebra, diplopia ocasional, que piora no fim do dia. Foi feita uma tomografia do tórax e detectada uma tumoração mediastinal. Essa tumoração ela era localizada no mediastino anterior. Vamos ver aqui a endoscopia.
Então, observe que era uma massa, né, aparentemente bem delimitada, mas ela tinha essas áreas avermelhadas, ela era um pouco heterogênea, tinha uma consistência firme, né? E na histologia, não dá para a gente dizer se isso era um tumor maligno ou benigno pelo aspecto macroscópico. Na histologia, ela era constituída por ilhas de tecido linfóide e esse tecido conjuntivo aqui permeando, né, essas ilhas de tecido linfóide. O tecido linfóide são essas áreas mais azuis ou mais roxas, tá? E no detalhe, observou-se que esse tecido linfóide é o mesmo que constituía o tecido tímico, né? Então, essas células que vocês estão vendo aqui são células presentes na estrutura do timo. São linfócitos T, macrófagos, células mais imaturas presentes nessa região. Ou seja, não se tratava de um processo neoplásico. Que tipo de tecido está acontecendo e qual é a patologia dessa massa tumoral? Nós já descobrimos, falamos que era o timo. Qual o mecanismo imunológico subjacente aos sintomas e como essa doença pode ser tratada. Então, vejam que o tecido é o timo, né? E ele apresentava nessa paciente um quadro de hiperplasia, com folículos linfóides hiperplásicos, né? E essa paciente ela era portadora de uma doença chamada miastenia grave, onde 65% desses pacientes com essa doença desenvolvem essa hiperplasia do timo, que parece ter esse aspecto tumoral, neoplásico, e 15% dos pacientes desenvolvem uma neoplasia verdadeira, que é o timoma. O que diferenciou aí os dois é que, histologicamente, você tinha uma estrutura de timo normal, mas hiperplásica. E se fosse uma neoplasia, nós iríamos ter um quadro histológico completamente diferente. Tá? Então, nesse caso, nós temos aí subjacente um quadro de hipersensibilidade tipo 2, onde o anticorpo ele vai ser formado contra um antígeno específico no tecido da célula, né? Ou contra a célula ou contra uma estrutura celular, né? Que pode ser, por exemplo, um componente da membrana citoplasmática ou, principalmente, um componente da matriz extracelular, um colágeno, uma molécula de fibronectina, por exemplo, e por aí vai, tá? Então, no caso dessa doença, da miastenia grave, nós temos um mecanismo fisiopatológico bem peculiar, né? Os anticorpos que são produzidos nessa reação de hipersensibilidade, eles vão agir contra os receptores de acetilcolina na placa neuromuscular. Ou seja, eles vão ocupar o lugar aonde o receptor da acetilcolina deveria ser ligado à acetilcolina para produzir a transmissão neuromuscular. Então, ele impede que ocorra essa junção, essa ligação, essa ativação da acetilcolina com o seu receptor. Então, o impulso nervoso, o impulso neuromuscular, ele não acontece. E aí o indivíduo tem fraqueza muscular. Então, esse anticorpo ele não vai produzir uma resposta inflamatória com destruição propriamente dita. Não. Ele vai se ligar a esse anticorpo e vai produzir essa modulação da resposta da junção neuromuscular, né? O tratamento é a timectomia e o uso de corticosteroide em altas doses. Essa doença ela é considerada uma doença de fundo imunológico, né? E aí o paciente vai receber inibidores da colinesterase e com certeza vai ter uma melhora do quadro, né? Do quadro neurológico. Então, nessa forma de hipersensibilidade, nós temos, além desse mecanismo que eu falei para vocês, existem outros mecanismos de
de hipersensibilidade tipo 2, em que as imunoglobulinas elas vão agir contra elementos celulares e vão causar sua destruição. Então, nós temos outro mecanismo, que é a reação citotóxica dependente de anticorpo, né? Nessa reação, você vai ter anticorpos direcionados contra antígenos-alvos na superfície das células e da matriz extracelular, né? Nessa forma, você vai ter o anticorpo se ligando a um antígeno que está presente ali. Esse antígeno pode ser plantado, pode ser um componente bacteriano, pode ser uma estrutura antigênica proveniente de um medicamento, né? E ele fica localizado na superfície dessas células e na matriz, e ali vai produzir uma ativação do complemento, migração de células inflamatórias e destruição, fagocitose daquele alvo, daquela célula, daquele componente da matriz. Tá? Então, essa reação de hipersensibilidade tipo 2, ela produz doenças imunológicas crônicas, né? Existem vários tipos de doenças imunológicas que nós vamos ver, que estão relacionadas com esse mecanismo, né? E esses anticorpos, eles são específicos contra esses antígenos teciduais, ou antígenos exógenos que foram ligados à superfície ou à matriz, como eu disse para vocês. Então, nós vimos o mecanismo lá da miastenia, que faz parte dessa reação de hipersensibilidade, e nós vimos aqui o mecanismo dessa mesma reação que causa lesão tecidual. Tá? Então, aqui nós temos os 3 mecanismos da hipersensibilidade mediada por anticorpos. O primeiro deles, que seria, aliás, os 2 primeiros, né, que é a opsonização e fagocitose e a inflamação mediada pelo fragmento, pelo receptor FC, pelo complemento, você tem a lise, a destruição tecidual. E nesse terceiro, nós vamos ter aquele mecanismo que mimetiza, que bloqueia algum receptor nas nossas células e impede a função dela, né? Como é o caso aqui da acetilcolina. Mas vamos rever aqui como é esse mecanismo da opsonização. Vejam que a célula-alvo com o seu antígeno na superfície, ele está revestido por fragmentos do complemento e também por imunoglobulinas, que são específicas para aquele antígeno, né? Principalmente IgG. Então, ele reveste essa célula e ela fica facilmente identificável como uma célula-alvo e ela é fagocitada pelo macrófago, ou seja, esse quadro de opsonização, ele facilita a fagocitose e a destruição dessa célula. No segundo mecanismo, que tem lesão tecidual, foi o mecanismo que nós falamos anteriormente, né? Você tem antígenos plantados ou autoantígenos presentes na matriz extracelular, eles se ligam a anticorpos específicos, né? E esses anticorpos vão ativar células inflamatórias, principalmente vão ativar o complemento e vão também fazer a ativação de neutrófilos, né? Que vão liberar espécies reativas de oxigênio e vão destruir, vão causar necrose, inflamação dessa área todinha aqui. Então, nessas 2 primeiras formas de atuação da hipersensibilidade tipo 2, o antígeno se liga ao anticorpo, mas ele destrói a célula. No terceiro mecanismo, você tem o caso da acetilcolina, lá da miastenia, onde os anticorpos do tipo IgG, eles vão preencher os receptores da acetilcolina na placa neuromuscular e impedir que ocorra essa ligação do neurotransmissor e ocorra o estímulo neuromuscular. Numa outra situação mais um pouco diferente, esses anticorpos eles vão mimetizar a função de uma proteína ou de um hormônio que vai estimular uma célula. Ou seja,
ele vai se ligar a um receptor na superfície dessa célula e vai provocar essa célula para que ela produza aquela substância em uma maior quantidade, ou seja, ele estimula a produção celular daquela proteína, daquele hormônio. Isso acontece, por exemplo, na célula folicular da tireoide. Nós temos aqui os receptores do TSH e anticorpos que agem contra esses receptores. Esses anticorpos, quando se ligam a esses receptores, eles vão estimular essa célula folicular a produzir o hormônio T3 e T4. E com isso, o paciente vai ter um quadro de hiperfunção da glândula tireoide, um quadro de hipertireoidismo. Tá? Então, vocês vejam que são mecanismos bem diferentes, né? Com a sua complexidade, mas eles estão todos dentro desse grupo da hipersensibilidade tipo 2. Tá? Os dois primeiros com lesão tecidual e esse último que tem uma ação de mimetizar a função de um hormônio ou de impedir a ação dele. Vamos continuar. Aqui nós temos novamente a opsonização, né? Vocês vejam que a célula-alvo ela está opsonizada por fragmentos do complemento e pelos anticorpos IgG. Isso vai permitir a sua fagocitose e destruição, né? E, consequentemente, a morte celular pelo macrófago. Tá? Isso é muito comum em algumas anemias hemolíticas, né? Por exemplo, quando um indivíduo recebe uma transfusão sanguínea de um sangue incompatível, as hemácias que foram transfundidas, elas vão ser destruídas dessa forma. Na eritroblastose fetal também é outro mecanismo semelhante, onde as hemácias do feto, elas são incompatíveis com o sistema imunológico, com as hemácias maternas, e a mãe produz anticorpos contra as hemácias fetais, elas vão ser opsonizadas e destruídas pelo sistema fagocitário. E a criança vai ter um quadro de anemia hemolítica. E também nós temos uma anemia hemolítica autoimune, né? Onde esses anticorpos, né, IgG e IgM principalmente, eles vão opsonizar, eles vão revestir a superfície das hemácias do próprio indivíduo, ou seja, vão ser produzidos anticorpos contra autoantígenos, né? Isso aí é uma falha do sistema imunológico, da imunovigilância, que a gente vai estudar na próxima aula, na aula 2 de imunopatologia. E então, você tem a lise dessas hemácias e o paciente vai evoluir com um quadro de anemia hemolítica autoimune. Isso pode acontecer tanto para as hemácias, quanto para as plaquetas, quanto para os leucócitos, né? O paciente vai ter leucopenia, plaquetopenia, com esse caráter autoimune, né, de hipersensibilidade tipo 2. Aqui o mecanismo também da relação com a matriz extracelular, o complemento com seu fragmento FC, e aqui no caso o complemento se ligando ao anticorpo que se liga a essa estrutura vermelha aqui, que seria o antígeno na superfície da célula. E aí você tem uma ativação uma resposta inflamatória muito exacerbada, né? Onde teremos a lesão tecidual propriamente dita. Esse mecanismo ele é utilizado, ele é encontrado em também diversas doenças autoimunes e, em alguns casos, também na resposta à rejeição aos transplantes de órgãos sólidos. Tá? Aqui os mecanismos que eu falei para vocês, do TSH e da placa neuromuscular da miastenia graves. E as doenças, né? Vocês vejam que temos as anemias hemolíticas, a púrpura trombocitopênica autoimune, o pênfigo, a vasculite relacionada ao ANCA, a síndrome de Goodpasture, a febre reumática, a miastenia graves, todas elas vão ter uma hipersensibilidade, uma resposta inflamatória de hipersensibilidade mediada por anticorpos, né? Então, vamos
vamos partir agora para a hipersensibilidade tipo 3. Nesse caso, é uma paciente de 23 anos que apresentou uma exposição solar prolongada, né? Ela andou muito ao ar livre, foi à praia e teve essa exposição solar mais intensa, né? Em seguida, essa mulher de pele branca, ela desenvolveu uma erupção cutânea, né? Avermelhada, eritematosa, nas áreas expostas ao sol. Ou seja, houve uma relação da exposição solar como causador dessa erupção, justamente porque ela só apresentou nas áreas em que houve exposição aos raios ultravioleta, né? É uma paciente saudável, sem outros sintomas, e foi feita uma biópsia de pele nessa paciente. Aqui nós estamos vendo as lesões, né? O rosto dela bem avermelhado, com essa placa eritematosa, né? Essas lesões não eram pruriginosas, né? Mas elas incomodavam a paciente e elas demoraram para passar o efeito, né? E na histologia, o que se observou? Uma pele, aqui nós estamos vendo a biópsia de pele, com uma resposta inflamatória muito intensa aqui na junção dermoepidérmica, né? Ou seja, naquela região de interface entre a epiderme e a derme. E essa resposta inflamatória, ela era principalmente constituída por linfócitos, tá? Linfócitos e macrófagos, plasmócitos também. Aqui, num detalhe maior, vocês vejam que a pele ela está como se fosse edemaciada, ela estivesse meio que se fragmentando por causa dessa lesão, né? E a resposta inflamatória aqui presente. É um quadro inespecífico, tá? É um quadro histológico inespecífico, mas nós precisamos, nesse caso, associar a clínica, exames, exames sorológicos, exames dosagens, várias dosagens, né, séricas, e o quadro histológico para chegar ao diagnóstico dessa paciente. Então, essa erupção, que a gente chama de erupção fotossensível, ela é muito sugestiva de uma forma de lúpus, né? O lúpus é uma doença autoimune, geralmente uma doença sistêmica, onde o indivíduo passa a produzir anticorpos contra seus próprios tecidos, ele passa a produzir autoanticorpos. Essa forma discoide, ela é uma forma limitada à pele, né? Não se sabe bem porquê, mas alguns indivíduos apresentam uma forma de lúpus mais benigna, que ela só acomete o tecido cutâneo, a pele, né? O sistema cutâneo. Então, é uma reação de hipersensibilidade tipo 3 que está acontecendo nessa paciente. Por quê? Você tem a produção de complexos antígeno-anticorpo. Esses complexos antígeno-anticorpo, eles são formados na circulação, né? Ou seja, o antígeno ele é solúvel, ele está presente na circulação e o nosso sistema imunológico produz um anticorpo específico para aquele antígeno, ele já é previamente sensibilizado, e esse antígeno ele se liga a esse anticorpo e forma uma estrutura maior, mais complexa, que vai depois se depositar em outros órgãos, principalmente na parede de vasos. E com isso você tem a lesão vascular, a vasculite e a lesão do lúpus, tá? No caso dessa paciente, essa lesão, essa deposição desses complexos imunes circulantes ocorreu apenas na pele dela, nas áreas de exposição solar, né? Ainda não se sabe bem a relação desse mecanismo da exposição solar com a lesão do lúpus, tá? Mas existe já é comprovado que os pacientes que têm lúpus, eles apresentam essa fotossensibilidade. Mas vamos continuar. Então, essa lesão, essa hipersensibilidade tipo 3, que se baseia na formação de complexos antígeno-anticorpo, ela pode ocorrer, essa deposição,
em vários locais, não só na pele, mas nos capilares glomerulares, né? Na membrana de filtração glomerular, na superfície do mesotelial que reveste as cavidades, né? Causando as serosites e qualquer parede vascular, né? E os sintomas vão ser relacionados com o local de deposição desse complexo imune. Vamos lá. Então, nessa reação tipo 3, você tem a produção de complexos antígeno-anticorpo, que vão ser depositados nos vasos sanguíneos. Eles são formados em grande quantidade, em grande volume, e quando isso acontece em uma velocidade muito rápida, um grande volume de complexo imunocomplexo é produzido, o nosso sistema de depuração retículo endotelial ele não tem capacidade de filtrar e destruir toda essa quantidade de imunocomplexo, e aí então ele causa lesão tecidual. Existem outros fatores que levam que favorecem essa lesão tecidual por imunocomplexo, né? Quando você tem uma maior proporção de antígeno na formação do imunocomplexo, quando o imunocomplexo ele tem uma estrutura mais elaborada, né? Você tem uma maior predisposição a esse imunocomplexo não ser depurado, não ser destruído e ele causar lesão quando depositado nos tecidos. Os antígenos podem ser exógenos ou endógenos, né? Nós estamos falando, no caso dessa paciente, os antígenos são autoantígenos, né? E nós temos também uma forma de apresentação da hipersensibilidade tipo 3, onde os complexos imunes são formados in situ, né? O antígeno ele é plantado numa estrutura e ali vai o anticorpo e se liga formando o imunocomplexo, né? É um pouco parecida com a hipersensibilidade tipo 2, mas nesse caso você tem, após a formação do imunocomplexo, a lesão tecidual, né? Então, esses depósitos eles vão causar doenças sistêmicas que vão afetar esses órgãos, essas estruturas, né? Aqui nós estamos vendo a formação do imunocomplexo, o plasmócito ativado, né? Ele vai produzir um anticorpo do tipo IgM-IgG que vai se ligar especificamente àquele imunocomplexo e esse imunocomplexo circulante se deposita em um vaso sanguíneo em um local onde tem um maior fluxo de sangue, onde tem uma maior pressão sanguínea. E um dos lugares onde isso ocorre é a membrana de filtração glomerular no glomérulo renal, no rim. Na superfície das vilosidades, não, desculpe, na superfície das nossas cavidades articulares também, você tem ali o líquido sinovial sendo trocado e isso favorece a deposição desses imunocomplexos nessas regiões, tá? Essa seria uma das explicações. Aqui nós temos só para exemplificar, que a hipersensibilidade tipo 3 ela pode ser localizada, tá? É a chamada reação de Arthus, onde você injeta, né? Isso é feito em animal, você injeta no indivíduo ou no animal previamente sensibilizado um antígeno, né? Ele tem uma estrutura, um anticorpo previamente formado para aquele antígeno, e no local em que você injeta na pele, no tecido subcutâneo, você vai ter a formação de complexos imunes locais com inflamação local e alteração da permeabilidade vascular, tá? Então, quando você tem a deposição a formação desse complexo imune na reação de Arthus, então o vaso próximo, o vaso que está naquela região, ele vai sofrer com atividade inflamatória. Então, esse é o mecanismo de lesão tecidual principal da hipersensibilidade tipo 3, porque esse mecanismo local ele também vai acontecer em outros órgãos, como nos rins, na serosa, né? Ou em qualquer outro local onde você tenha um vaso sanguíneo suscetível, né? Então, vocês vejam aqui como essa deposição do imunocomplexo na superfície do vaso
vai ativar uma série de mecanismos inflamatórios, desde a presença de substâncias do complemento, fatores do complemento, ativação da trombogênese, agregação plaquetária, quimiotaxia de polimorfos nucleares, degranulação, ativação de citocinas. Isso tudo vai levar a um quadro que nós chamamos de necrose da parede do vaso. Então, essa necrose que vocês estão vendo, que aqui está denominada de necrose fibrinoide, por causa desse aspecto avermelhado, ela foi decorrente da deposição de imunocomplexos na parede desse vaso. Tudo começou quando ele se depositou e começou a ativar complemento, ativar outras células inflamatórias para aquela região que vão agredir aquela parede daquele vaso. Tá? Então, você tem a formação desse imunocomplexo circulante e, a partir daí, ele se deposita em outro local, em outro vaso, em outra estrutura e causa a reação inflamatória, que é a reação de hipersensibilidade propriamente dita. Tá? Aqui nós temos vários exemplos de doenças que são mediadas por complexos imunes, né? Onde você tem essa hipersensibilidade tipo 3. O lúpus eritematoso é o protótipo, né, de doença autoimune, mas nós temos aqui outras, como a poliarterite, a glomerulonefrite pós-estreptocóxica, né? E por aí vai. Cada uma delas, cada doença dessa tem um mecanismo imunológico característico. Tá? O último caso, para finalizar, a gente já está com 51 minutos de aula, né? É uma reação de hipersensibilidade tipo 4. É um homem de 28 anos que foi submetido a um teste de tuberculina, né, cutâneo, e ele refere ter sido imunizado com a BCG. Né? 2 dias após a reação, ocorreu uma reação na pele, com endurecimento, formando uma pápula endurecida no local onde foi feita a inoculação. Aqui nós estamos vendo a injeção, né, da tuberculina e 2 dias depois ele apresentou essa área endurecida, mais escura, né, inflamada, indicando que ocorreu alguma reação inflamatória nessa região. Tá? Qual é a causa da reação da pele e quais células e citocinas estão envolvidas nesse processo? Então, o que causou a reação da pele, né? Nós temos células T de memória circulantes que reconheceram os fragmentos da vacina BCG, né? Que é feita a partir de uma cepa atenuada da tuberculose. E quando esse indivíduo entrou em contato com a tuberculina novamente, com fragmentos da cepa da tuberculose, do bacilo da tuberculose, né, ele teve uma exposição, uma segunda exposição, e isso levou a uma resposta inflamatória local já no indivíduo previamente sensibilizado. Né? É como se ele tivesse tido uma tuberculose anterior e desenvolvido nessa segunda fase, nessa inoculação da tuberculina, uma resposta inflamatória decorrente disso. Então, as células CD4, elas vão liberar ou sintetizar interferon gama, que vai ativar macrófagos, que elaboram interleucina 12. Né? Essa interleucina 12 ela amplifica a reação imunológica, aumentando a produção de interferon gama pelas células CD4, e com isso você tem uma maior quantidade, maior proliferação de células T, de linfócitos T. Né? Então, a produção desses linfócitos T e do TNF aumentam a expressão da molécula de adesão para atrair mais leucócitos. E com isso você tem a migração de mais linfócitos T, CD4 e também CD8 para aquela região onde foi inoculada a tuberculina. E com isso vai se formar uma reação perivascular em torno do vaso, né?
de linfócitos, como se fosse um manguito perivascular. Eles migram para essa região e formam essa reação inflamatória tardia, né? Que é a hipersensibilidade tardia ou retardada, como a gente conhece. Porque ela não é imediata, né? Ela não ocorre minutos após a exposição do alérgeno, né? Ela vai ocorrer horas depois, dias depois dessa exposição. Vamos falar um pouco, antes disso, os slides eles estão um pouco trocados, mas eu vou tentar tornar mais compreensível para vocês, né? Então, essa hipersensibilidade tipo 4, nós temos duas células efetoras, que é a célula CD4 e a CD8. A CD4 ela vai produzir uma hipersensibilidade por célula CD4, né? Que pode ser induzida por antígenos ambientais ou autoantígenos, e da mesma forma, as células CD8 elas vão ter também um papel, um quadro de reação de hipersensibilidade em várias doenças autoimunes e também com um quadro decorrente de infecções virais. Aqui nós estamos vendo os dois mecanismos. A célula CD4, ela entrando em contato com a célula apresentadora de antígeno, né? Ela sendo ativada e liberando citocinas específicas que vão causar lesão tecidual, né? E aqui nós temos a célula CD8 também sofrendo um mecanismo de ativação pela célula apresentadora de antígeno, mas ela agindo diretamente na superfície celular através do sistema perfurina e granzina, induzindo a apoptose pela ativação das caspases intracelulares. Então, são mecanismos distintos, né, de lesão tecidual. Esse mecanismo da célula mediado pela célula CD4 é o mais importante na resposta à tuberculose. Ele é o mecanismo que induz a formação de uma resposta mais prolongada e que evolui para a formação do granuloma. Vamos lá. Então, essa hipersensibilidade do tipo retardada, de contato, né, você tem uma fase de sensibilização e uma fase efetora. Vamos entender o que significa isso, né? Nessa fase de sensibilização, né, no primeiro contato com o antígeno, as células apresentadoras de antígeno, no caso o macrófago cutâneo, ele apresenta as células T de memória, esse antígeno que foi inalado, foi aspirado, foi inoculado, né? E com isso você tem o recrutamento de macrófagos e de linfócitos TCD4 que vão passar a produzir uma série de interleucinas, entre elas o interferon gama e a interleucina 2, né? E a 3. E com isso você tem uma amplificação da resposta de hipersensibilidade tipo 4, né? Isso pode ocorrer, por exemplo, com medicamento, isso pode acontecer com algumas substâncias encontradas na natureza, né? Como alguns venenos encontrados na natureza em algumas plantas, você pode ter essa reação de hipersensibilidade tipo 4 mediada pelo linfócito CD4. Tá? Então, na hipersensibilidade pelo teste da tuberculina, você tem 12 horas depois a migração dos linfócitos CD4 no indivíduo previamente sensibilizado, né? Esses linfócitos migram para as regiões perivasculares e formam uma área de endurecimento. Então, tudo isso se deve à prévia sensibilização desses pacientes, né? Eles já vão induzir uma resposta do tipo TH1, né? Essa resposta vai ser mais predominante com a formação a migração de linfócitos CD4, a liberação de interferon gama, a indução, né, a sensibilização de macrófagos, né, que vão se tornar ativados e mais eficazes na destruição desse antígeno, e com isso você tem uma resposta inflamatória bem característica, né, nessa hipersensibilidade tipo 4.
A reação granulomatosa seria uma cronificação, né, dessa resposta inflamatória mediada pelo CD4. Quando o antígeno ele persiste no interior do macrófago, ele não é destruído, você tem uma resposta de hipersensibilidade já previamente formada, e aí esses macrófagos, esses linfócitos envolvidos que vão migrando cada vez mais para aquela área onde o antígeno está presente, eles vão se transformando em células epitelioides, em células gigantes, principalmente as células macrofágicas ativadas lá pelo interferon. Ainda falando sobre as células CD4, né? Elas, lá no início, antes da gente ter toda essa cadeia de acontecimentos que vem acontecendo após a sensibilização, amplificação da resposta pela liberação de interleucinas, modificação dos macrófagos, né? Antes disso acontecer, no primeiro contato com o antígeno, você tem lá a célula CD4 jovem, naive, igual àquela célula CD4 que nós vimos lá na hipersensibilidade tipo 1. Né? Então, ela está lá sem estar ativada, né? Vamos dizer que naive seja virgem, né? Ou imatura, e elas vão reconhecer o estímulo do antígeno pelas células dendríticas, né? As células apresentadoras de antígeno que estão presentes na superfície mucosa, nos nossos epitélios. Então, ela a partir daí passa a ter duas respostas, ou que dependem de qual interleucina vai ser sintetizada pela célula apresentadora de antígeno, pela APC. Se ela produzir uma interleucina 12, ou seja, se a APC produzir, sintetizar interleucina 12, nós teremos uma resposta predominante TH1, com síntese de interferon gama. Ou seja, essa célula CD4 ela vai ser mediada por essa interleucina 12 a uma resposta TH1. Tá? Se a célula apresentadora de antígeno ela sintetizar interleucina 1, 6 ou 23, então essa resposta vai ser do tipo TH17, ou seja, essa célula CD4 ela vai elaborar, ela vai organizar uma resposta do tipo TH17 que constitui-se, que se caracteriza muito pela migração, pela atuação de polimorfos nucleares de neutrófilos. Tá? Então, são dois exemplos, são dois tipos de respostas decorrentes da hipersensibilidade tipo 4, a TH1 e a TH17. Né? Então, vamos continuar. No caso da resposta TH1, que é a que é mais característica, né? Mais estudada, mais evidente, tem como doença principal a tuberculose, né? Você tem uma produção de interferon gama, né? Quando você tem uma exposição repetida ao antígeno, ou seja, o indivíduo ele entra em contato com o alérgeno, com o antígeno, endógeno, exógeno, várias vezes, né? Então, essas células CD4, elas vão produzir esse interferon gama, esse interferon vai ativar os macrófagos, vai sensibilizar os macrófagos, né? Essas células CD4, elas vão estar ali naquela região e vão fazer com que os macrófagos sejam ativados e migrem para aquela região da resposta inflamatória. E com isso você tem uma amplificação da resposta TH1. Por quê? Os próprios macrófagos que estão migrando para aquela região, eles vão sintetizar mais interleucina 12, que vai amplificar mais a resposta TH1, vai trazer mais linfócitos, células T, CD4. Aqui nós estamos vendo a resposta com o teste de Mantoux em uma paciente previamente
imunizada com BCG, que é o caso lá do paciente. Forma uma área endurada, vejo que tem um halo eritematoso em volta, e essa lesão, essa área endurada, ela aconteceu alguns dias depois da inoculação do bacilo, né, da BCG, ou da tuberculina, desculpe. E ela vai, na histologia, apresentar justamente essa característica, a presença de linfócitos CD4, a presença de macrófagos ativados, que nós podemos identificar nessa imagem aqui. Observe aqui a pele, né? E tem aqui nessa área perivascular uma grande quantidade de células inflamatórias. E essas células inflamatórias, elas foram marcadas pela imunistoquímica e foram identificadas e comprovadas serem células T, linfócitos T CD4, né? Então, vocês vejam a quantidade de linfócitos CD4 presentes, né, nessa região perivascular, que é o que ocorre lá no pulmão do paciente com tuberculose. Só que lá você tem uma persistência do bacilo e dos seus antígenos, né, da cápsula, de tudo mais, permanecendo, perpetuando essa reação inflamatória. Então, isso daqui vai aumentar, vai amplificar para uma reação granulomatosa. Tá? Os macrófagos estão presentes aqui também nesse processo. Aqui é a reação granulomatosa, como eu já disse a vocês. O granuloma, né, com as células gigantes, a necrose caseosa, aqui tem a célula multinucleada, né? Então, isso aqui é o protótipo de hipersensibilidade tipo 4, tá? Na sua forma mais exuberante. Na hipersensibilidade tipo 4, mediada por linfócito CD8, então, como eu já disse, você vai ter uma destruição das células que expressam aqueles antígenos ou autoantígenos previamente sensibilizados. Então, esses linfócitos T, eles vão atacar essas células, vão se ligar a esses antígenos, né, na superfície, e eles vão liberar dentro do citoplasma dessas células-alvo as perfurinas e as granzinas, que vão desencadear, vão provocar a apoptose dessa célula. Tá? Essa citotoxicidade mediada por linfócitos T, ela é muito importante na rejeição de enxertos de órgãos sólidos, né? No diabetes tipo 1, na reação contra as células tumorais e também nas reações contra o vírus da hepatite C. É um dos mecanismos eficazes na destruição do vírus, mas ele também leva à apoptose, à morte celular. Tá?